Bom dia, eu sou o João Carlos. Esse é o Meu nome é Paulo Coppi. Matheus Fernandes. Arthur Martins. Christopher Chu. Léo Lucas. Eu sou Felipe Tomás. E Andrei Moura. Agora eu vou fazer uma introdução sobre o tema. Bom, Stephen King é um norte-americano de 74 anos. Ele é um autor dos maiores best-sellers do tema terror. E nós vamos falar sobre as obras It a Coisa, O Iluminado e Cemitério Maldito, ambas com adaptações para o cinema. Stephen King nasceu em 1947 e viveu na cidade de Fort Wayne. Ele tirou licenciatura em inglês e se casou com Tabitha Spruce no ano de 1971. Ele é um dos maiores autores do gênero de terror e fantasia. Ele escreveu obras como Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade, Christine, Eclipse Total, Lembranças de um Verão e A Espera de um Milagre. Agora eu vou falar sobre um fato da vida dele, que ele gostava muito de ler gênero do terror e da fantasia. Ele lia muita revista em quadrinho e, assim, a mãe dele viu que ele estava tendo pesadelos por conta disso e perguntou por que ele gostava tanto de ler aquilo, e ela confiscou o que ele lia e falou que ele não ia mais ler. E aí pegou e continuou lendo, e quando ela pegou ele lendo de novo, ela falou: por que você gosta desse lixo? E aí ele disse: um dia eu ainda vou escrever esse lixo. E uma outra coisa que tem nas obras deles, em seus livros, é a saudação, querido leitor, que é como a DC cumprimenta seus leitores também nos livros, e Stephen King herdou isso. Ele também começa os seus livros, suas obras com querido leitor ou olá leitor. E esse é Stephen King. Bom, o Stephen foi roteirista de filmes como The Shining, de 1980, Creepshow, de 1982, The Shawshank Redemption, de 1994 e The Green Mile, de 1999. Também temos aqui as revistas em quadrinhos que o Matheus citou, que ele tinha pesadelos, como Tales from the Crypt, Vault of Horror, Crypt of Terror, e é isso. It a Coisa. Bom, em 1856, um grupo de 8 jovens se juntou para enfrentar um mal. Nesse verão eles enfrentaram a Coisa, que já tinha deixado marcas de sangue na cidade deles, chamada Derry, uma pacata cidade. 30 anos depois, eles se reuniram de novo para combater o mesmo mal. Pra plateia, vira pra plateia, fala pra plateia, e eu já sei, olha pra eles. 30 anos depois, eles se juntaram de novo para combater o mesmo mal, só que dessa vez eles queriam cumprir uma promessa que foi selada com sangue quando eles eram menores, quando eles eram crianças. A Coisa se chama Pennywise, é um ser sobrenatural e metamorfo, ou seja, ele pode assumir várias formas, mas geralmente ele aparece como um palhaço na história, para atrair as crianças, que são o seu prato preferido. O primeiro livro foi lançado em 1986. A primeira adaptação para os cinemas foi em 1990 e a mais famosa em 2017, com o capítulo 2 lançado em 2019. Essa frase é de Stephen, fica no final do livro. Vá embora e tente continuar a sorrir. Ouça um pouco de rock and roll no rádio e vá em direção a toda a vida que existe, com toda a coragem que você consegue reunir e toda a crença que tem. Seja verdadeiro, seja corajoso, em frente. E a tradução do nome de Pennywise significa cauteloso em português. O Iluminado. Jack Torrance é um professor de literatura que, após um acesso de raiva, foi demitido, o que o fez agredir um aluno. Jack Torrance é um homem com muitos problemas e alta tendência à depressão. Após vários episódios com álcool e excesso de falta de autocontrole, um deles responsável por quebrar o braço do filho de 3 anos, na época
Na época ele tinha 3 anos. Bom, e também, além disso, Jack Dorsey é um escritor muito famoso que teve dois de seus livros publicados em revistas famosas e ganhando prêmio por uma delas. Para consertar sua vida, Jack decide então aceitar um emprego de zelador de inverno, que consiste ofertado pelo seu antigo amigo de bebedeira e sócio do hotel Overlook. O emprego consiste em ficar no hotel fazendo manutenção do mesmo durante o período de inverno, onde a nevasca bloqueia todo e qualquer meio de acesso. O problema é que o Overlook não é um simples hotel. Ocorreram mortes, suicídios e assassinatos no local. Todo tipo de energia negativa criaram forças malignas que rondam os corredores e quartos do hotel. E a gente trouxe uma das cenas mais famosas do filme, é a cena do Machado. Aí sim, hein? No ensaio não tinha esse flotar? Oi? cenas em que vai demonstrando no decorrer do filme o que as alucinações foram causando com ele e o que ele imaginava que era uma parte de um sonho, na verdade ele estava fazendo de verdade, só que ele não se lembrava. E aí a gente foi tendo essas ideias a partir dessa cena que o menino aparece machucado, e isso vai acontecendo no desenrolar do filme e do livro também. Mais uma coisa a complementar é que quando ele foi ao hotel, foi dito que ele poderia levar a família dele para poder passar essa solidão e pelo menos amenizar um pouco. Foi por isso que foi mostrado uma mulher e uma criança. Seria o filho e a esposa dele. Bem, eu irei falar sobre Cemitério Maldito. A história começa quando Luiz ganha um emprego como médico em uma universidade e ele com a sua família se mudam para uma nova casa. Perto daquela casa havia uma avenida movimentada com
ficava movimentado o dia inteiro com caminhões que passavam sempre em alta velocidade. E com o passar do tempo ele fez amizade com o vizinho Judge. Ele contou sobre as histórias e as coisas que aconteciam por lá e sobre um cemitério de animais que ficava perto da casa dele. Um dia, um acidente ocorreu e o gato dele morreu. Aí então o seu vizinho Judge o guiou até aquele cemitério de animais e, pelo incrível que pareça, o gato voltou à vida. Mas horas depois que o gato voltou à vida, o filho dele sofreu um acidente também e acabou morrendo. Aí, como sem pensar no que fazer, assim, na dúvida, ele decide enterrar o seu filho no cemitério de animais com a esperança que ele voltasse à vida também. Mas aí, no fim, acaba não voltando. Aí, esse negócio de Stephen King, o que quis mostrar nesse filme é o pensamento das pessoas, como que você sente o que as pessoas sentiram naquele filme e fica pensativo sobre o que você faria naquela mesma situação. E aqui a gente vai passar uma música inspirada no filme Pet Sematary. Vou aumentar o volume aqui também. Under the October with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I'm addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More than some bangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for the baby bride. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Complementando o que o Paulo havia falado, o nome original da obra é Pet Sematary, que a tradução literal seria Cemitério de Animais, mas que na tradução para os livros e tradução brasileira virou Cemitério Maldito. E nessa parte da música eles falam sobre o Barry que ele não queria estar no cemitério, não queria estar na pele dele naquele local. Ele não queria viver sua vida de novo, ele não queria, digamos assim, se ressuscitar, igual o pai dele estava tentando fazer. E é isso que é a mensagem da música. Stephen King tem medo de escuro, ratos, aranhas e terapeutas. Ele tem algo que nós chamamos de triscaidefobia, que é o medo do número 13. E essa fobia dele faz com que ele nunca pare de escrever quando a página é o número 13 ou múltipla de 13. E quando ele está subindo uma escada e ele irá subir o 13º degrau, ele sobe 2 escadas de uma vez, para contar como um todo, e não o 13º. Vou falar sobre um hobby dele, que é sobre caminhar lendo. E Stephen King gosta muito de caminhar enquanto lê. Bom, agora irei falar sobre as aparições dele. Ele apareceu no filme Cavaleiros de Aço, que é um filme que trata de uma paródia dos Cavaleiros da Tábua Redonda, lá da época de Rei Arthur, só que ao invés de eles andarem a cavalo, eles andam de moto. A aparição de Stephen King nesse filme é numa plateia, no meio de um show de motos. Bom, agora outra aparição dele é no filme Maximum Overdrive,
de 1986. Neste filme, ele aparece dirigindo um caminhão e ele ajuda o protagonista, que estava com o carro quebrado. Em Creepshow 2, Stephen King aparece Puxa. se transformando em um monstro. Puxa, um monstro viado, verde. não, a blusa. Em Cemitério Maldito, de 1989, Stephen King ele é o padre do funeral do protagonista. Do funeral do protagonista não. O filho do protagonista morreu e Stephen King ele é o padre que está fazendo o funeral do filho dele. Em Simpsons, ele aparece em um episódio ele dá voz, ele dá vida ao personagem dele mesmo. Ele aparece conversando com a filha da mulher do Homer Simpson e lá ele diz assim, que ele cansou de escrever gêneros de terror e fantasia e que ele vai começar a trabalhar na biografia de Benjamin Franklin. Em It a Coisa, ele aparece numa loja de penhores e ele vende uma bicicleta para Bill, que é o protagonista do filme. Bom, Duna tem como seu autor Frank Herbert. É um livro que tem um cenário muito rico e muito criativo, mesclando intriga palaciana com elementos políticos e religiosos. Herbert segue a escola de Tolkien, que inclusive é o autor do Senhor dos Anéis. Eles explicavam um pouco a história, deixando a imaginação do leitor tomar conta da situação. Isso tinha até apêndices glossários no final do livro, mas não eram necessários para a compreensão da história, né? O Space Opera é um subgênero de ficção científica que, com guerras e batalhas interplanetárias, se passa inteiro no espaço sideral, com um grande romance cavalheiresco. Em 1959, ele teve que escrever um artigo sobre dunas em Florence, em Oregon, e teve 6 anos de pesquisa. Ele concluiu essa pesquisa. Por ele ter gostado muito, ele, em vez de publicar o artigo, que o mais curioso é que ele não foi publicado, ele escreveu um livro, que foi Dunas. Inclusive, em 2019, se tornou um dos 100 romances mais influentes do mundo. Vou falar sobre um pouco da vida de Frank Patrick Herbert Jr. Ele nasceu em Washington em 1920, dia 8 de outubro. Aos 18 anos, ele saiu da casa dos seus pais e foi para o Arizona, mentindo sua idade para trabalhar num jornal. Posteriormente, aos 26 anos de idade, ele foi aceito como ouvinte em uma universidade, onde conheceu sua futura esposa, Beverly Ann Stewart, que ele voltou depois eles se casaram, ele voltou a trabalhar como jornalista, conciliando com a carreira de escritor. Foi quando sua esposa se formou e ela passou a sustentar a sua família sozinha, que ele se dedicou inteiramente à sua carreira de escritor. Duna é um livro grande, de 5 sagas. É uma saga de 5 livros, desculpa. E ele foi rejeitado por mais de 20 editoras. Quando ele conseguiu publicar seu livro pela Chilton Book Company, ele conseguiu 20.000 de adiantamento, 7.500 de adiantamento, mais... Como era o nome? Desculpa. Mais um cheque de quanto? Mais o quê? Royals. Isso, royalties. E aí, em 1965, no mesmo ano que ele conseguiu lançar seu livro, ele ganhou um dos prêmios, que é o Prêmio Nebula, e no ano posterior ele ganhou um Prêmio Hugo, que são um dos 2 maiores
nos livros de Duna. Ele morreu em Madison aos 65 anos, em 1985, após uma complicação na retirada de um câncer. Olá, meu nome é Andrei e eu vou explicar sobre o livro Duna. O livro Duna se passa em planeta, se passa no espaço sideral. Ele conta a história de 3 casas, que é a casa Corrino, a casa Atreides e a casa Harkonnen. O pai do personagem principal se chama Duque Leto Atreides e ele é o governador do planeta chamado Caladan. O filho dele se chama Paul Atreides, tendo como sua mãe a Lady Jessica, e ela é uma Bene Gesserit. Basicamente, as Bene Gesserit é uma irmandade formada só por mulheres, que elas têm poderes para controlar o universo. Então, elas são basicamente as chefonas de tudo, e elas que colocam ordem nos planetas e fazem todas as ordens para gerar todo esse universo. Bom, Paul Atreides ele foi tendo um treinamento militar desde pequeno, até que ele veio a desenvolver algumas capacidades psíquicas sobre-humanas de combate. Então ele era um forte combatente para, num futuro próximo, ele vir a lutar pelo seu povo e pelo seu planeta. Bom, nesse planeta chamado Duna, a gente tem uma substância chamada melange. A melange ela é uma substância que, quando a pessoa ingere ela vai ter vai ter uma maior vida final, vai viver por mais anos. Isso, uma longevidade maior. Então, todas as pessoas, todos os povos e planetas ao redor de Duna, todos se interessam por isso, porque eles queriam ter uma maior vida. Então, complementando isso, Duna a gente tem um povo chamado Fremen. Duna não, Arrakis, que é o nome do planeta. Arrakis que tem a Melange. Então, o povo que habita Arrakis se chama os Fremen. E o grande problema desse planeta é que, além dele ter a Melange, que é um ponto positivo, ele possui também vários pontos negativos. Um deles é que ele tem de difícil plantio de cultivação de alimentos, e também que ele tem falta de água. Então o que acontece? Os Fremen, que é o povo que habita lá, eles possuem uma espécie de roupa chamada trajes estiladores, e ela captura todos os seus dejetos e transforma isso em água para o seu próprio consumo. Bom, e eles também acreditam que eles só vão sair de Arrakis quando, segundo a religião deles, chegar o Messias, que vai ser a pessoa que vai trazer o destino, vai trazer o planeta para que eles vão morar o resto da vida. Seria a tal da Terra Prometida para eles. Bom, esse livro, essa saga, ela explora muito as ideias de traições, de disputas políticas e de profecias religiosas. Então além de ser um livro de ficção científica, de space opera, como o Felipe falou, ele traz toda essa ideia de ação interplanetária e de guerra, e é muito legal. Bom, algumas obras que foram adaptadas perante essa saga. Primeiramente, a gente teve uma obra lá por volta de 1970, 1980, e ela foi marcada pelos seus efeitos especiais horrorosos. Tem até uma cena clássica de um espelho assim, todo quadradão, parecendo um Minecraft, que é bem ruim. E esse filme ficou marcado por esse fracasso, e eles usaram $40 milhões como orçamento e só foi obtido de volta 30 milhões. Então eles tiveram prejuízo nesse filme. Foi um fracasso comercial. E ele foi dirigido pelo David Lynch, que é um diretor famoso, e uma das suas desculpas foi que na pós-produção ele não teve muita condição de acompanhar os produtores,
detalhes do que o próprio diretor. Então, essa foi uma das desculpas dele. A gente também teve uma minissérie nos anos 2000, que ela é composta de 2 partes, tendo 6 horas ao todo de conteúdo. E a gente está tendo também um novo filme de Duna, que foi lançado esse ano em Portugal no dia 3 de setembro, e que vai ser lançado no Brasil também no dia 21 de outubro. Então, no finzinho desse mês vai ser lançado a readaptação de Duna para os cinemas, e está previsto também uma continuação, sem uma data definida a princípio. E os atores principais que são famosos que estarão presentes nesse filme é o Timothée Chalamet, que ele é o Paul, que é o ator principal, o guerreiro e tal. A Rebecca Ferguson, que ficou famosa por fazer Missão Impossível, e também uma série onde ela é a rainha da Inglaterra, também muito boa. E o Oscar Isaac, que ficou famoso também por participar de Star Wars. Aqui é o Timothée Chalamet, que é o Paul, que é o ator principal, ele tem só 25 anos. Então ele representa a figura do adolescente guerreiro. Essa aqui se passa com a mãe dele, que é a Lady Jessica. Ela é uma... Isso. E o Oscar Isaac. Bom, Duna fez tanto sucesso que acabou influenciando obras como Star Wars, que o Andrei citou o ator que participou. E podemos perceber semelhanças entre as duas obras se compararmos o mundo de Tatooine, que é de Star Wars, e o mundo de Arrakis, que o Andrei também citou, que é de Duna, que ambos são considerados mundos desérticos. Falando diretamente sobre Duna agora, Frank Herbert produziu inicialmente 6 obras originais. Mas em 99 seu filho, Brian Herbert, produziu outras 2 trilogias que buscam nos explicar sobre o passado, o contexto anterior à Duna original. Ou seja, ele explica sobre batalhas do passado, sobre aspectos das criaturas e também sobre as famílias anteriores, para podermos entender melhor a obra original. E aí nós temos um exemplo de comparação de que, assim como Frank Herbert e alguns criadores de ficção científica, a gente tem uma comparação de planetas, de criaturas, como por exemplo essa é a criatura de Star Wars e essa da imagem à direita é a criatura de Duna, que é um monstro do deserto. Na verdade, esse aí é o Poço de Salak, de Star Wars, e o outro é um dos vermes de Duna. Esses vermes eles são muito importantes em Arax, né? Isso. E eles são as comparações, assim, digamos, dos monstros de cada deserto, de cada história que nós temos. E aqui são alguns dos sites que nós usamos para realizar as pesquisas do nosso seminário. E aqui mais a continuação. E eu e meu grupo agradecemos por vocês terem visto o nosso seminário e esperamos que vocês tenham gostado. E é isso. Vale a pena.